Olá pessoal, sou a professora Angélica de Ciências e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a água no ambiente, tá? Só que na aula de hoje a gente vai ver os estados físicos da água. Em qual estado físico a gente encontra a água na natureza, tá? Então, a condição ambiental do nosso planeta, ela faz com que a gente encontre alguns materiais no estado sólido ou líquido. Só que a condição ambiental do nosso planeta faz com que a gente encontre a água nos 3 estados físicos. Então, a gente encontra a água no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, essa mudança do estado físico da água recebe o nome de fusão. Quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Essa mudança do estado físico da água recebe o nome de vaporização. Quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, essa mudança de estado físico da água recebe o nome de condensação. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, essa mudança do estado físico da água recebe o nome de solidificação, tá? Então, o processo, de fusão e de vaporização, eles ocorrem quando a gente está aquecendo a água, ou seja, quando essa água ela está recebendo energia, recebendo calor, tá? Então, vejam, o gelo, a água no estado sólido, ela forma o gelo. E o gelo, quando a gente tira lá da nossa freezer, do nosso congelador, e coloca na temperatura ambiente, que é uma temperatura maior do que aquela encontrada no gelo, essa água no estado sólido, ela vai estar recebendo energia, recebendo calor, ou seja, ela vai estar sendo aquecida. E aí esse gelo começa a derreter, Ou seja, essa água que estava no estado sólido passa para o estado líquido, Ela passa pelo processo chamado de fusão. E quando a água que está lá no estado líquido, a gente pega, coloca numa panela e coloca essa panela no fogo, a gente vai estar aumentando aquela temperatura, tá? Então, a gente vai estar fornecendo energia, fornecendo calor, E a água está recebendo isso. Quando a água recebe energia, recebe calor, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, através do processo chamado de vaporização. Quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, é porque ela está sendo resfriada, tá? Ela está num ambiente mais frio, Uma temperatura mais baixa. Ou seja, ela está perdendo energia, perdendo calor, tá? Então, quando ela passa do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. E quando ela passa do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. A solidificação e a condensação ocorrem quando a água está numa temperatura mais baixa, portanto, quando ela está perdendo energia, perdendo calor. É tanto que quando a gente coloca a água no estado líquido, nas forminhas de gelo, e coloca essa água no nosso congelador, no freezer, onde a temperatura lá é mais baixa, Ou seja, ela vai estar perdendo energia, perdendo calor, ela vai se transformar, Vai ocorrer a mudança do estado físico da água, do estado líquido para o estado
sólido, né? Onde a gente vai ter agora a formação do gelo, né? Então, lembre-se, a fusão ocorre quando tem a passagem da água do estado sólido para o líquido. A vaporização ocorre quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Nesses dois casos, a água está sendo aquecida, está recebendo energia, está recebendo calor. Quando a água passa do estado líquido para o sólido, ocorre a solidificação. Quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ocorre a condensação. Então, essas mudanças de estado físico da água, chamado, esse processo de solidificação e esse processo de condensação, eles ocorrem quando a gente está resfriando a água, quando ela está perdendo energia, perdendo calor, tá? E no processo de vaporização, tá? Que ocorre quando a água está recebendo calor, recebendo energia, ou seja, quando ela está sendo aquecida e passando, portanto, do estado líquido para o estado gasoso, ela pode ocorrer de duas maneiras. A primeira delas é chamada de ebulição. A ebulição, ela ocorre quando a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, tá? Ou seja, a água ela foi aquecida e ela passou rapidamente do estado líquido para o gasoso, tá? É um processo rápido. E ele é acompanhado por bolhas, tá? Então, isso a gente observa quando a gente está esquentando a água, né? A água começa a ferver e a passar do estado líquido para o gasoso, e isso é um processo rápido. Um outro tipo de vaporização é chamado de evaporação. A evaporação, que também é a passagem, da água do estado líquido para o gasoso, ela ocorre em diversas temperaturas. E nesse caso, ele é um processo lento, tá? Então, a gente observa isso acontecendo nas águas, dos mares, dos rios, Se a gente colocar um recipiente com água, a gente vai ver que depois aquela água some. Por quê? Aquela água, na realidade, ela não sumiu. Ela passou do estado líquido para o estado gasoso, Então, ocorreu a evaporação. E isso leva dias, porque é um processo lento, tá? Do mesmo jeito, quando a gente lava a roupa e estende a roupa ela está molhada, Então, eu tenho água ali na roupa que está no estado líquido. Quando você estende, ela fica ali sendo aquecida pelo sol, e aí essa água que está no estado líquido, ela vai se transformando, passando para o estado gasoso, tá? E isso é um processo lento, tá? Ela vai ocorrer de acordo com a temperatura do ambiente e, portanto, ela recebe o nome de evaporação. Então, a nossa aula acaba aqui e as dúvidas na nossa próxima aula, tá? Abraço, tchau, tchau!